não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, até tem alguém que pode informar lá. Tem um teólogo lá atrás que pode informar. Isto é a doutrina da Igreja Católica. Se salvam as pessoas fora da igreja, se salvam. Elas não estão fora. Não. Pergunta lá para o quadro. Qual é a solução disso? O problema é o que se entende por igreja, né? Isso. Ou seja, igreja é o corpo de Cristo, não é uma agremiação. Isso. Igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, qualquer um que vá para o céu vai ser membro do corpo de Cristo. Não é impossível não ser aqui metáfora, né? Estamos falando de metáfora, membro do corpo de Cristo. Né? Então, a igreja crê que só existe um corpo de Cristo, não tem dois Cristos. Por exemplo, quando a igreja católica diz, no credo, confesso um só batismo, ela está dizendo que, respeitando todos aqueles que sejam de outras igrejas, que não quer ferir suscetibilidades, né? Mas que a igreja está dizendo o seguinte, que quando você é batizado na igreja luterana, você se torna de alguma forma membro da igreja católica, mesmo que não esteja em plena comunhão com ela. Porque não tem dois batismos, só tem um, que faz parte da igreja católica, que é o corpo de Cristo. Agora, reconhecido ou não, aí entra as brigas, né? Não só igreja, não só uma só igreja, não só batismo. Então, todos os que serão salvos serão membros dessa única igreja de Cristo. Né? E acho que então, isso aí explica. O chinês lá na China, que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, né? Pelo qual nós rezamos querendo que ele seja salvo. Quando ele for salvo, ele será salvo. Por Jesus Cristo será membro da Igreja Católica, exatamente. No céu será todo então, da Igreja Universal. Esses caras são tudo católico do B, você está entendendo? Eu acho que não sei se eles ouviram a explicação. Né? Então, o padre Paulo acabou de explicar que essa questão depende do sentido que você usa a palavra igreja. Você pode estar se referindo a uma organização historicamente existente, mas você também pode estar se referindo num plano mais elevado ao corpo de Cristo como totalidade, tá certo? Que esta igreja personifica e representa no plano histórico. Tá certo? Então, todos que são salvos como membros do corpo de Cristo. E, neste sentido, são membros da Igreja Católica. Né? Mesmo que não saibam. Então, Jesus Cristo pode integrar no seu corpo quem ele quiser, ué. Então, quando eu estou falando isso, não estou inventando uma coisa fora da Igreja Católica. Não, isso é a doutrina da Igreja Católica. Melhor explicada ali, mas é a mesma coisa. Se entendido assim. Não é que se entendido assim. Esta é a doutrina da Igreja Católica, não há outra. Quem diz isso é a doutrina da Igreja, não é eu. Os protestantes também entendem o corpo de Cristo da mesma maneira. Como é? Não, os protestantes também entendem que a igreja é o corpo de Cristo nesse sentido. É da mesma maneira. As pessoas, não é uma organização. Apesar de uma doutrina, não. Então, esse artigo do credo, quer dizer, eu confesso um batismo, só tem um batismo, quer dizer, se o batismo, Jesus Cristo considerou aquele batismo válido, então é o mesmo batismo da Igreja Católica, você saiba ou não.
Quer dizer, mas peraí, mas como é que você. O que importa você saber como é que isso vai ser feito? É você que vai fazer? Não é isso. Você vai interferir no negócio? Você reflete antes da morte. Então, quer dizer, a ação divina não é uma teoria que você possa discutir. Ela é um fato que se impõe. Sabe aquele negócio do Hegel, que ficava olhando a montanha e dizia, de fato é assim. Não há mais nada para dizer? Quer dizer, o fato é uma coisa terminal. Ele fala por si. Agora, as perguntas que você faz, em primeiro lugar, qualquer pergunta que você faça sobre um fato, o encara sob uma direção só. Tá? Não sobre todos ao mesmo tempo. Tá? Só se você for capaz de raciocinar o fato concreto na sua totalidade, coisa que você não é capaz. Você é capaz de observar o fato concreto na sua totalidade, mas não de pensá-lo. Tá? Na hora que você começa a pensar, você já subdividiu o fato com seus vários aspectos e direções. Então, é claro que isso, ontologicamente, está numa escala infinitamente abaixo do fato. Só que todos nós, vamos dizer, há vários séculos, nós estamos viciados em privilegiar as ideias, as teorias, as hipóteses, etc., etc., e virar as costas ao fato. Olha, eu prefiro um montão de fatos que eu não entenda, né, do que uma única ideia errada que eu entenda. E mesmo se a minha ideia estiver certa, é apenas uma ideia, nada mais. Quer dizer, existe, no mundo moderno, existe uma espécie de horror ao fato, está entendendo? Horror à realidade como tal, que vem justamente do sentimento do desamparo, né, o sentimento cósmico persecutório, que é a base de todo o gnosticismo. Então, quando o Eric Voegelin diz que o gnosticismo é a ideologia do nosso tempo, ele tem toda a razão. Não enquanto doutrina, mas enquanto estado de espírito. Quer dizer, você sentir que você está dentro de uma imensa realidade hostil, contra a qual você tem que se defender de algum modo. Quer dizer, você tem horror à criação. E isso é o estado de espírito moderno por excelência. E note bem, todos nós fomos infectados por isso. Todos. A cultura contemporânea inteira, pouco importando se é ateística ou religiosa, a linguagem geral é deste tipo. Para você encontrar algo que não seja assim, você precisa recuar muito no tempo. Até quando? Não sei exatamente. O que também não quer dizer que tudo nesta cultura esteja infectado disso. Não, tem coisas que não estão. Então, quer dizer, a reação normal das pessoas diante do fato é sempre perguntar por quê, ou como. Quando tem inúmeros fatos que eles são autoexplicativos e se você deixar eles moldarem a sua percepção, eles responderão a tudo. O fato miraculoso é desse tipo. Uma pessoa que seja perdida, se fosse uma pessoa perdida, que se considerasse perdida, desorientada com relação às diversas religiões do mundo, ou o que o senhor responde a ela? Eu respondo, vai lamber sabão. Os seus questionamentos existenciais, etc. Quer dizer, você estudou todas as religiões do mundo para você saber qual é a certa, você é um cretino. Né? Isso é o tipo da coisa que não se deve fazer. Porque o que interessa não é a religião, o que interessa é Deus. Por que você não perguntou para Deus? Então, exatamente, isso é uma resposta. Porque eu Né? pergunto para Deus isso. Você pergunta para Deus e espera que ele responda. E pior ainda, ele responde. Né? Resposta, senhor. Eu posso assegurar para você, isso me aconteceu 1000 vezes. Eu queria saber alguma coisa, eu não sei por onde estudar aqui. Eu peço para Deus e no dia seguinte acordo sabendo. Eu não sei, eu vou lá perguntar, como é que você fez isso? Se eu for saber como é que ele fez, então quer dizer que eu quero fazer a mesma coisa. Então eu quero descobrir como é que ele infunde em mim a inteligência. Então como é que eu vou fazer? Eu tenho que me separar da minha inteligência, tomá-la como objeto de observação, e então desde a minha burrice entendo a minha inteligência.
Não é possível um treco desse. Então, só tem uma coisa, é a abertura para o fato. Não é a busca da explicação. Entendeu? Isso que a gente chama de atitude contemplativa. Não é para fazer pergunta. É para olhar e aceitar e gostar do que você está vendo. E daí aquilo, vamos dizer, abra a sua alma e te dá mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais conhecimento, mais entendimento. E às vezes também tem coisa que você precisa desesperadamente saber, e você pede para Deus, Ele não te dá. Por que ele faz isso? Eu não sei. Você acabou de falar, é uma resposta. Então, a pessoa que se questiona, já Deus, é isso. Essa é a resposta. E eu acho que o que você quer conhecer? Quer conhecer as religiões ou a realidade? Outras pessoas se interessam por religiões, se interessam por sociologia, se interessam por filosofia, se interessam por ciência política. Ninguém se interessa por um treco chamado realidade. Esse é o conselho do Eric Weger, né? Não estude filosofia, estude realidade. Como se alguém que está viciado, como se voltar para a realidade, por exemplo, que está nessa. Eu estou falando, no começo do seminário, eu dei alguns exercícios para isso. Tá certo? Para você aprender a se abrir à realidade. Tá certo? E um deles é esse exercício de você se abrir à imensidão cósmica e saber que você está ali no meio como um pontinho. Em que, aparentemente, nada está te segurando, nada está te mantendo. Aparentemente, você já está liquidado, vamos dizer, pelo simples contraste de tamanho. E, no entanto, você continua vivendo. E você até tem uma existência eterna. Então, vamos dizer, entre essas duas balizas, está todo o senso da realidade. Quer dizer, a abertura da realidade, o horizonte do desconhecido, que faz parte da própria estrutura da realidade, e, por outro lado, a eternidade ou perenidade da vida humana. Esses são os dois dados fundamentais. Por um lado, vamos dizer, a abertura para a infinitude do real, a ilimitação e para o desconhecido, a presença do desconhecido, a presença com a qual todos nós sempre contamos, tá certo? Então, e que eu sei que é um desconhecido apenas para mim, mas que ele não se torne real por isso, né? Então, isso de um lado. Por outro lado, a consciência da eternidade da vida humana. Ou seja, a consciência da sua unidade substancial, aquilo que você realmente é e que você não conhece. Quer dizer, a forma com que Deus te criou e a forma com que Ele te mantém na existência por baixo de tudo aquilo que você sabe e pensa. Lembra isso? Olha, desde que eu me conheço por gente, eu acho que eu sou eu mesmo. Alguém aqui tem alguma dúvida? Acha que é outra pessoa? E, não obstante, eu não sou capaz sequer de me lembrar da minha história. Então, eu não tenho uma unidade no aspecto psíquico. Unidade física também não tenho, porque todas as células do meu corpo já trocaram. Então, e, no entanto, eu sei que essa minha unidade existe. Então, ela não está colocada neste plano. Onde ela está? Ela só existe, vamos dizer, no rebate entre a forma da individualidade e a eternidade. Aí que você percebe que você tem uma unidade substancial mesmo. Pior, você percebe que ela não vai ser extinta com a morte. Por outro lado, também você pode levar essa coisa um pouco adiante, aí por raciocínio, por dedução, você entende que uma única alma imortal, como ela não vai ser extinta nunca mais, ela vai durar mais do que toda a história humana junta e mais do que todo o universo físico junto. Então, aquele mesmo ser que, por um lado, aceita a sua condição de ser, vamos dizer, um grande areia, um átomo, na imensidão do espaço, por outro lado, é maior do que esse espaço inteiro. E esta é a medida exata do ser humano.
Quer dizer, é o negócio do Salmo, que é o homem, né? Para que o visite, no entanto, o fizeste pouco menor que os anjos. Isto é medida real. Isso aí não é figura de linguagem. Isso é um conceito rigoroso. Essa é a realização do seu conceito de filosofia, não? Sim. Isto. Isso é como um método, né? Esse é o método. Quer dizer, o método, tentar balizar tudo que eu penso, tudo que eu acho, tudo que eu sinto, pela medida da realidade. Qual é a medida da realidade? É o homem, ao mesmo tempo, um átomo perdido no espaço e no tempo. E, por outro lado, é maior do que o espaço e o tempo. Diga. Aluno é péssimo, só quer que a gente trabalhe. A diferença entre a verdade com coisa que você falou, acho que foi na segunda aula, aquela definição que eu tinha de verdade, que a realidade é conforme com o conhecimento. Segundo Kant, a verdade é aquilo que se conforma com a modalidade do nosso conhecimento. Sim. Aí você falou que não é só isso, é mais do que isso. Eu não consegui entender. Não, o que eu estava comentando é a definição escolástica da verdade. Que é a coincidência entre, vamos dizer, o conhecimento e os fatos. Então, esta definição, ela é verdadeira, só que ela não é suficiente. Porque aí está se referindo somente à verdade como algo que está na nossa consciência. Mas você tem que ver a verdade pelo lado contrário, é onde você está nela. Está entendendo? Então, é melhor definir a verdade como um campo no qual você está. E do qual você não pode sair realmente, mas você pode sair mentalmente. Quer dizer, você pode imaginar que está fora dela. Você não sai dela um único minuto, aí você pode imaginar. E trocar, então, vamos dizer, o campo real onde as coisas estão se dando, por um campo mental que você mesmo delimitou. E que você é impelido a fazer isso. Qual é o que impele você a fazer isso? O medo. A falta de confiança. Dito de outro modo, a falta da fé. Porque se você entende a fé como confiança e não como crença, né, você vai entender que a diferença entre as duas atitudes é você tem fé ou não tem fé. Quer dizer, você confia ou não confia. Né? Se você não confia, bom, então você vai ter que se defender. Para você se defender, você tem que criar, vamos dizer, uma estrutura defensiva, uma espécie de fortaleza mental, dentro da qual você se abriga. Só que essa defesa é puramente mental, só existe na sua cabeça. Por outro lado, você continua no mato sem cachorro como antes. Obrigado. Então, não tem outra saída, é? Olha, eu não sei, porque acho que essa abertura de olhos já se dá inúmeras vezes na vida. Né? Eu sempre tenho a impressão de que até a véspera eu era idiota e que agora sou inteligentíssimo. Só que amanhã eu teria a mesma impressão de novo. Né? Antes eu não entendia, agora estou entendendo. Ah, muito bem. No dia seguinte acontece a mesma coisa de novo. Por quê? Porque isso não termina. Quer dizer, na medida em que você está aberto para a infinitude da verdade, ela não vai acabar de preencher você. Ela preenche um pouco e daí ela aumenta você para preencher mais. Então, quer dizer, esse de fato é um processo de transformação da alma humana. Quer dizer, isso não quer dizer que você vai virar santo, quer dizer, apenas que você vai deixar de ser um idiota, só isso.
Então, veja, você não dorme todas as noites? Quando você dorme, para você poder dormir, você tem que decretar que todos os problemas vão ficar para amanhã. Você não faria isso, né, se você não confiasse que alguém está administrando o conjunto das coisas e que, portanto, você não precisa se preocupar. O simples ato de dormir é uma afirmação da fé. Agora, todas as pessoas dormem, inclusive aqueles que não têm fé nenhuma. Então isso quer dizer que, na verdade, eles têm a fé, né, que lhes permite dormir e deixar os problemas para amanhã. Mas, na representação mental que eles fazem, eles não têm. Então, isso quer dizer que há muitas doutrinas, teorias que você pode expressar verbalmente, mas nas quais você não consegue acreditar de fato. Porque elas são incompatíveis com a estrutura da realidade. Então você defende aquilo na cátedra, você defende nos livros e tal, mas na realidade você vai continuar vivendo como se não acreditasse naquela besteira toda. Essa oscilação de fé é algo que parece ser tratada por muitos religiosos. Não entendi. De crer dessa. Não sei. O sentido da fé como crença, muita gente diz isso, mas está errado. O paralítico e o cego do Evangelho, o que eles sabiam de doutrina cristã? Não sabiam nada. Então não quer dizer, eu acredito nessa doutrina. Não é isso. Eu confio em você. Você diz que você é o filho de Deus, você pode fazer mais isso, e eu confio. Então eu estou pedindo para você fazer. Então é a confiança na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e não a fé numa doutrina. Meu filho, naquele tempo nem tinha doutrina cristã. Os caras começaram a elaborar a doutrina cristã e estão elaborando até hoje e não terminaram. Então se olha lá, aqui até a patrística grega, patrística latina. Ei, eu vou ter que ler tudo isso aí para saber se eu acredito ou não? Então já estou danado, já fui para o inferno direto. E essa confiança é a abertura existencial. É a abertura existencial, claro. Você se deposita na mão de Deus. Com confiança, E, portanto, você sabe que não é o seu cérebro, não é a sua inteligência que vai ter que administrar tudo. E que, você sabe, por exemplo, que o seu conhecimento será sempre fragmentado, cheio de rombos. Tem muita importância, Deus preenche o rombo. Mas esse depósito mesmo, não sei, há pouco tempo, por exemplo, chamada Teresa de Calcutá, algumas declarações no final da vida dela, questionando, que valeria exatamente uma oscilação de fé nesse sentido, de não está conseguindo depositar realmente a confiança ou não. Questionamentos, Eu não sei como ela pensava essas coisas, não tenho a menor ideia. Mas a atitude de confiança em Deus é uma coisa muito mais profunda do que a crença. E acredito que a maioria das pessoas tem isso. Quando você perde mesmo, você está num desespero tão grande. Quer dizer, Karl Marx não dormia. Então, se ele dormia é porque ele sabia, que o futuro da história humana não dependia dele. E, no entanto, no dia seguinte estava ele lá administrando o futuro de novo. Quer dizer, quando na Bíblia diz que o homem existe para louvar o Senhor, não diz isso? Essa é a finalidade da nossa existência. Portanto, isso está na nossa natureza. Então, de algum modo, nós fazemos isso, querendo ou não, sabendo ou não. Mas nós fazemos existencialmente, não mentalmente. Agora, quando você passa a fazer mentalmente também, significa o seguinte: os seus pensamentos estão mais de acordo com a sua modalidade de existência, portanto, com a estrutura da realidade. Nesse sentido, até o cara que faz a coisa errada, ele louva a Deus no sentido de que manifesta a justiça dele. De alguma maneira. Mas não só nesse sentido invertido. Muitos pecados trazem instantaneamente o seu arrependimento.
A alma do sujeito está dividida, está no conflito. Né? E a simples existência desse conflito mostra que ele tem uma confiança. Não é só no sentido, não, se você tem o mérito, você vai ter o prêmio, se você tem o pecado, você vai ter o castigo. Portanto, você está manifestando a justiça divina de duas maneiras. Isso existe, mas não é só assim. A coisa é muito mais complicada, na verdade. Quer dizer, o sujeito está fazendo o treco errado, né, e ele sabe instantaneamente que ele depende do perdão divino. Quer dizer, não está na capacidade humana de você só fazer aquilo que você considera absolutamente certo. Você tem uma margem de confusão e de ambiguidade enorme no meio. Mas essa confusão e ambiguidade está na nossa mente, né? Não na nossa realidade. Né? Na realidade, você está montado, você está sentado em cima da confiança em Deus. Até o Richard Dawkins está. Então, todo esse drama humano se desenrola na nossa mente, né? Naquilo que nós pensamos e acreditamos, não naquilo que nós somos. Existencialmente, a espécie humana continua funcionando de maneira maravilhosa. Mesmo que você esteja dentro da situação mais caótica, tá certo? E atemorizante, você sabe que não são os fundamentos da realidade que foram abalados, mas só um pedacinho. Se você está no meio da Segunda Guerra Mundial, está lá no campo de concentração de uma situação aflitiva, mas isso não quer dizer que os fundamentos da realidade foram abalados, é você que foi abalado. Se não fosse isso, o terror das pessoas seria muito maior do que é. Como é que o ser humano sobrevive, às vezes calmamente, às piores situações possíveis? Né? Quando o Viktor Frankl, ele conta que dentro do campo de concentração ele viu mais bons exemplos do que maus exemplos, eu digo, como é? Isso é possível? Quer dizer, as pessoas reduzidas à situação mais aflitiva, deprimente e atemorizante, né? Como é que elas todas não se estragam completamente do dia para a noite? Não se estragam. Algumas estragam, outras não. E mesmo aquelas que se estragam, não estragam em tudo. Então, quer dizer, esse fundo de confiança, ele existe e ele é natural no ser humano, porque o ser humano existe para isso. Mesmo que ele não queira fazer, ele pode não querer fazer. Então você tenta outra coisa, mas você não vai conseguir. É isso. Eu acho que com isso dá para nós encerrar. Né? Eu não cumpri todos os itens do programa, mas os principais estão aí. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E
Ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.